Olá, seja bem-vindo a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na sua santa palavra. Hoje o tema da nossa reflexão, do nosso momento devocional é liberdade com propósito. O texto base da nossa reflexão é Gálatas no capítulo 5. Começamos com o versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros pelo amor. Nós vivemos um período da história que valoriza muito as liberdades individuais. Ser livre é um ideal buscado em todas as áreas da vida humana. Liberdade de escolha, de expressão, de ir e vir, liberdade religiosa. Mas o apóstolo Paulo, a falar sobre a liberdade de escolha e falar da liberdade cristã, ele mostra que ela tem um significado mais profundo. Essa liberdade ela é mais profunda, porque em Cristo nós somos libertos da condenação da lei, do poder do pecado e da obrigação de nos salvar através das obras, das obediências. Mas aí é importante a gente lembrar que a liberdade cristã não é um passaporte para o egoísmo. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo, nós não somos escravos da tentativa frustrada de sermos justos pelos nossos próprios méritos. Não, nós somos aceitos por Deus, perdoados, reconciliados através da obra redentora de Cristo Jesus. E essa é a base da liberdade cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não libertos para a carne. Paulo, no versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas, ele afirma para não usarmos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, ter liberdade, ser livre, não é liberdade para libertinagem. Não é viver sem responsabilidade. Pelo contrário, quanto mais compreendemos a Cristo, o que Cristo fez por nós, mais queremos viver da maneira que agrade ao nosso Salvador. A liberdade em Cristo nos chama para uma liberdade num amor ativo. Sirvam uns aos outros pelo amor. O cristão livre não vive centrado em si mesmo, mas se doa ao próximo. Ele é livre para amar sem esperar nada em troca. Ama livremente, sem segundas intenções, para perdoar, para estender a mão. Como Lutero disse, um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não é sujeito a ninguém. Um cristão é um servo obediente em todas as coisas e sujeito a todos. Essa tensão, esse paradoxo, é a tensão linda da liberdade cristã. Em Cristo nós somos senhores, mas por amor nos tornamos servos, servimos a Deus e ao nosso próximo, em liberdade, não por obrigação, mas porque fomos libertos em Cristo. A verdadeira liberdade cristã, portanto, podemos dizer assim, é uma liberdade com propósito. Fomos libertos do peso da culpa, da lei, para viver em amor, em comunhão, em serviço. E nesse amor, o Espírito Santo nos conduz a uma vida que agrada a Deus. Portanto, não se trata apenas do que fomos libertos, mas para que fomos libertos. Fomos perdoados, fomos reconciliados com Deus através da obra de Cristo, e agora, nessa liberdade, somos livres para servir, para amar, para refletir a luz de Cristo ao mundo, ali onde eu estou.
na minha casa, no meu trabalho, no meu bairro, na minha rua, no meu condomínio. Ali livremente eu sirvo aos propósitos de Deus. E qual é o maior propósito de Deus? Que o pecador se arrependa e que ele ouça a palavra de Deus. Então nós trabalhamos para alcançarmos o propósito de Deus, que é a salvação das pessoas. E para que isso aconteça, livremente servimos amando ao nosso próximo. Jesus nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, lembre que você não é escravo de ninguém. Que você não é escravo do pecado. Que você não é escravo de Satanás, nem da sua própria carne. Mas em Cristo fomos libertos. Mas é necessário ter muita maturidade para viver a liberdade. Tomar as suas próprias decisões, mas sempre tendo em primeiro lugar a orientação da palavra de Deus. Essa liberdade não foi liberdade para abusarmos e pecarmos à vontade, porque fomos perdoados à vontade. A liberdade tem um propósito, nos leva a um serviço, um amor ativo nas nossas ações. De maneira proposital, o cristão, que é Senhor sobre tudo, se sujeita ao próximo, para amá-lo, para servi-lo, para aproximá-lo de Jesus Cristo. É a verdadeira liberdade, portanto, meu irmão, minha irmã, tem um propósito. A nossa vida é uma vida de serviço para o bem do próximo, para a salvação do próximo. É uma liberdade que me permite olhar para o outro, estender a mão, testemunhar, abençoar, assim como em Cristo nós fomos abençoados. Que Deus nos ajude a viver a liberdade que Cristo nos conquistou, para que de fato sejamos livres da culpa, da condenação, da acusação, pois em Cristo fomos perdoados e libertos da morte eterna. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos libertares em Cristo Jesus. Ajuda-nos a não usar essa liberdade de forma egoísta, mas vivê-la com responsabilidade e amor. Ensina-nos, Pai querido, a servir com alegria, como reflexo da Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Convidamos você a vir celebrar conosco. Nesse final de semana, no sábado, nós teremos culto em Nova Friburgo, às 10 horas da manhã, na capela que fica no Colégio Dom Pedro. Também, no próximo domingo, 9 às 10 horas, nós temos o nosso momento de estudo bíblico sobre Atos, a nossa escola bíblica. Você está convidado a participar. E também às 10h30, culto aqui na nossa congregação na Rua Santa Clara, 307, em Copacabana. Nós teremos um momento especial também de ação de graças pelas mães, mas acima de tudo estaremos aqui louvando e celebrando o quarto domingo na Páscoa. Que Deus te abençoe e te guarde, a você e a toda a sua família. Um fraterno e forte abraço.